E mesmo perdendo de goleada para a equipe do Fortaleza no último fim de semana, o Bahia foi beneficiado com as derrotas do Flamengo e do São Paulo e o empate da equipe do Cruzeiro. E não é que o Bahia está a apenas 3 pontos do G4? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes de eu continuar aqui o meu raciocínio e você entender o porquê o Bahia ainda está 3 pontos atrás do G4, ou seja, brigando fortemente pela Libertadores da América, vamos dar uma olhada nos jogos, no resultado dos jogos do último fim de semana. Resultados esses que ajudaram o Bahia. O Vitória venceu a equipe do Juventude por 1-0. O Corinthians meteu 3-0 na Neoquímica Arena no Atlético Goianiense. O Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo por 1-0. O Fortaleza venceu o Bahia por 4-1. Atlético Mineiro, depois de perder de 3-0 para o Bahia, venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. O Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0. O Grêmio deu uma sapecada no Flamengo, 3-2. O São Paulo perdeu em casa para o Internacional por 3-1. Que vergonha, hein? O Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, ajudou o Bahia empatando com o Cruzeiro em 0-0. E o Criciúma atrasou a vida do Atlético Paranaense, 0-0. E a tabela de classificação do primeiro ao oitavo é essa aí, ó. O Botafogo vem em primeiro com 56 pontos, o Palmeiras em segundo com 53, o Fortaleza vem na terceira colocação com 52 e o Flamengo na quarta com 45. O São Paulo vem na quinta com 44, Bahia ainda é o sexto com 42, Cruzeiro é o sétimo com 42 e o Internacional é o oitavo com 41. Repare que dos primeiros 8 clubes, apenas o Flamengo tem um jogo a menos, tá? E aí, claro, se o Flamengo vencesse esse jogo, iria a 48 e ficaria a 4 pontos do Fortaleza. Porém, neste momento, o Flamengo está a 7 pontos, exatamente, 7 pontos do Fortaleza e o Bahia está a 3 pontos do G4. Gente, a derrota do Flamengo foi maravilhosa para o Bahia, tá? Aliás, a derrota do São Paulo, o empate da equipe do Cruzeiro, porque se o Cruzeiro tivesse vencido, passaria o Bahia. Isso fez com que o Bahia, nesse momento, esteja classificado para a pré-Libertadores. Simplesmente, se o campeonato acabasse hoje, o Bahia estaria na pré-Libertadores da América, gente. Que para mim, na minha opinião, a pré-Libertadores já é Libertadores, tá? Então, ó, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Duas. Uma sobre o Fortaleza e uma sobre o Bahia. Primeiro, o Fortaleza, este ano, ele só não se classifica para a Libertadores da América do próximo ano no G4 se ele fizer muita força para perder. Mas muita força mesmo. Porque neste momento são 7 pontos na frente do quarto colocado. 7. E tem 1 ponto atrás do segundo colocado. Ah, mas se o Flamengo vencer, vai a 48. Ok. O Fortaleza fica 4 pontos na frente do Flamengo. O próximo jogo do Fortaleza é em casa contra a equipe do Cuiabá. Vocês acham que o Fortaleza não vai vencer o Cuiabá no próximo domingo 29? Vai, gente. E falando do Bahia, o Bahia também tem que fazer uma força muito grande. Mas, gente, o Bahia tem que fazer uma força muito grande para não se classificar, pelo menos na pré-Libertadores do próximo ano. Sabe por quê? Porque, por exemplo, neste momento o Bahia é o 6º colocado. Está classificado na pré-Libertadores da América. Dependendo dos resultados dos clubes brasileiros em uma Libertadores da América, por exemplo, pode ser que abra, ou Copa do Brasil, sei lá, pode ser que abra uma segunda, mais uma ou 2 vagas. E aí a pré-Libertadores cai no colo do 7º ou 8º colocado. Só que o Bahia não pode depender disso, O Bahia tem que começar a ganhar jogos. Perdeu do Fortaleza semana passada? Beleza. Tem agora o Criciúma no próximo fim de semana, dia 29, na Fonte Nova. Você, torcedor do Bahia, não se pode deixar abalar por causa da derrota para o Fortaleza. Passou. Faz parte. É vencer o Criciúma para somar mais 3 pontos, tá? Porque aí, ó, se o Flamengo perde... Já pensou se no próximo fim de semana Flamengo perde e São Paulo perde? O Bahia entra no G4, gente. É simples, porque assim, ó, eu vou fazer uma conta aqui rápida. Eu vou contabilizar que o São Paulo perdeu e o Flamengo também, tá? Então, vamos ver aqui. Se o Bahia ganha e o Flamengo perde,
O Bahia vai a 45 pontos igual ao Flamengo, tá? Vai a 45 pontos igual ao Flamengo. Neste momento, o Flamengo tem 13 vitórias. O Bahia iria a 13 vitórias também. Depois, empate e tal. Saldo de gols. O Flamengo tem 10 no saldo de gols e o Bahia tem 7. Aí o Bahia teria que meter 3 ou 4-0 no Criciúma, torcer por uma derrota do Flamengo para que o Bahia possa entrar no G4. Mas e se o Bahia meter 5? E se o Bahia meter 6 no Criciúma? E o Flamengo perder? O Bahia entra no G4. Simples. Se o Bahia não entrar no G4, vai estar com os mesmos pontos do Flamengo. Mesmos pontos de quem está no G4, ou seja, 45. Claro, para isso tem que torcer aí para o Flamengo perder e para o São Paulo perder também. Ok? E o Bahia vai ter que fazer o dever de casa e vencer a equipe do Criciúma. Resumindo, gente, nada está perdido ainda não. Ok, o Bahia tomou uma lapada, tá todo mundo chateado, eu sei, eu entendo. Mas nada está perdido. Então o Bahia vai jogar agora com o Criciúma, tem que vencer o Criciúma, né, gente? Pelo amor de Deus, se não vencer o Criciúma, aí a banda voou, né? Aí jogou fora a Libertadores da América. Tem que vencer o Criciúma. Faltam 11, 10 jogos ainda, gente. Tem muito tempo até para o Flamengo se recuperar e passar Palmeiras e Fortaleza na classificação. Então dá para o Bahia, dá demais para o Bahia. Tem aquele negócio, né? Fortaleza tá muito bem, obrigado. O Bahia, apesar dos pesares, também não está tão mal não, tá? 3 pontos do G4. Pelo menos eu vejo as coisas desta maneira, vendo um prisma bem positivo pro lado do Bahia, tá? Bem positivo pro lado do Bahia. Apesar que o Bahia tá fazendo de tudo porque assim, o jogo contra o Fortaleza foi demais, viu? Que jogo ruim. Um jogo horrível contra o Fortaleza. Um jogo horrível contra o Atlético Goianiense. Um jogo horrível contra o Corinthians na Fonte Nova. Um jogo horrível contra o Cuiabá na Fonte Nova. O Bahia fez por onde está passando esse perrengue, né? Mas nada está perdido, gente. Nada está perdido. Vai pra cima, Bahia. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.